Bom, vamos para a origem. Como cientista, quando um cientista vai estudar um fenômeno, sua primeira postura é ir atrás dos fundamentos, ir atrás da história, ir atrás da inspiração. Então, quando eu entrei em contato a primeira vez com o termo sannyasi, eu já contei aqui. Em 2003, eu estava fazendo uma especialização em yoga, dado por na época, faculdade, que estava em processo de virar uma universidade, um centro universitário, em que esse centro universitário, a sua faculdade de educação física, promoveu essa formação. Eu acredito que deve ter até hoje movimentos ainda desse grupo de cientistas que estavam dando uma especialização em yoga. Eu tenho o diploma dessa especialização. E lá, entre seus diversos alunos, eu fiz amizade com muitas pessoas. E uma dessas pessoas, me apresentou a uma filosofia diferente de vida que eu nunca tinha visto. Então, o início da minha pesquisa etnográfica começou em 2003 e nunca mais parou. Então, eu tenho muito relato já para fazer, porque o pesquisador etnográfico é aquele que treina, é aquele que vive o que ele está estudando. Vive. Eu sou um sannyasi, porque eu estudo etnograficamente esse conceito. Tá. Bom, o que define um sannyasi? Porque o que define é aquilo que eu falei no último vídeo. Nós vamos olhar para o Gandhi, nós vamos olhar para o Chico Xavier, nós vamos olhar para o Divaldo Franco, nós vamos olhar para o Hélio Couto, nós vamos olhar para... Quem mais? Jesus, Buda, Krishna, Maomé, nós vamos olhar Krishnamurti, vamos olhar... Quem mais? Todos os líderes, os fundadores das religiões, dos mormons, dos adventistas, Vamos pegar os padres, os pastores, os papas, as freiras, os santos e os tal, e vamos olhar. Foi sannyasi ou não foi? São Francisco, vamos olhar São Francisco. Do ponto de vista do conceito, eu posso ver a biografia de São Francisco e dizer, São Francisco foi sannyasi ou não? Porque aí a gente já faz
uma classificação, né? Uma classificação. Veja que essa filosofia de vida não é uma filosofia de vida comum. Não é comum. Não é tão comum assim. Bom, nos vídeos passados vocês viram, né, que o sannyasi, ele segue uma trajetória. Um dia ele foi ovo, depois ele virou lagarta, depois entrou no casulo e se transformou numa borboleta. O sannyasi seria essa borboleta. Eu falei que a primeira fase do ovo, a iniciação é o nascimento, e é a nossa juventude, a nossa fase de solteiro. A nossa fase lagarta, a nossa iniciação é o casamento. E vem a maturidade. A fase do casulo, a iniciação é o divórcio. Daí vem a terceira fase, que é a de sannyasi. A de sannyasi, cuja a iniciação é uma renúncia. Aí veja, se você passou pelo divórcio e você volta a se casar, você está no looping, entendeu? Você está voltando ao grau anterior. Isso quer dizer que o que você não foi bastante, você não aprendeu tudo. Então tem que voltar, sabe? Passar pela iniciação do segundo casamento, tá? E fazer o grau direito do casado. Tá? Para daí, depois, fazer o grau do divórcio ou da viuvez, não sei. Para daí você entrar na fase do casulo e fazer a fase do casulo certo, para virar uma borboleta. Você vira uma borboleta quando você renuncia. Como assim? Sannyasi é um renunciante. Aqui está o conceito de sannyasi, o renunciante. Ele renuncia primeiro ao casamento, ao amor romântico, à monogamia. Ele renuncia à família. Se isola da família. Pronto. Ele é um solitário que renuncia à família. Renuncia ao trabalho. Renuncia ao trabalho. A esse trabalho convencional. Ele só pratica o trabalho ontológico. Então ele é um renunciante. Renuncia ao dinheiro, ele é um minimalista, vive com o mínimo. Vive com o mínimo. Vive com o mínimo. E renuncia à maestria. Ele renuncia à maestria. Ele não tem seguidores. Não tem seguidores. Então vamos lá, vamos olhar. Osho preenche esses requisitos, renunciou ao dinheiro, renunciou ao cargo de mestre, ao título de mestre. Jesus, aí é o seguinte, Jesus é um caso, ele foi sannyasi até os 30 anos. Buda foi um sannyasi até a sua iluminação, ele viveu como sannyasi. Após sua iluminação, ele se transformou em um mestre.
Se ele tivesse renunciado à sua carreira de mestre, ele seria um sannyasi. Daí nós podemos olhar qualquer um deles. Qualquer um deles. Passe por todos os... Você vai ver que teve raríssimos sannyasis. Os que renunciam ao casamento não conseguem renunciar ao posto de mestre. Ao posto de mestre. No momento, eu já tenho um vídeo aqui que diz que no momento que sannyasa é o estilo de vida antes do mestre, antes da pessoa se tornar mestre. Se tornou mestre, você não passou no teste, que é a renúncia a esse cargo de mestre. Por quê? O cargo de mestre cria uma hierarquia mestre-discípulo. O sannyasi é uma doutrina da antiga religião, da velha religião da deusa mãe, a alta magia, em que um dos seus graus é a igualdade. A igualdade. A relação que pode ser é aprendiz adiantado, aprendiz iniciante, mas todos aprendizes. Daí o meu jogo. Você entrou em contato comigo, eu já vou te dizer em que fase você está. E já vou te dar uma meta, ó. Sua meta é chegar a sannyasi. É chegar a sannyasi. Eu estou jogando esse jogo. Aí vem a dificuldade do Tantra. Por quê? Só o sannyasi pratica o Tantra. Só o sannyasi pratica o Tantra. Monogâmico não pratica Tantra. Se você está num casamento, se você está em algumas fases, só na fase de sannyasi você é capaz de sentir o poder da potência do amor, do sexo e da paixão. Só. Então, eu posso te contar, porque venho pesquisando e venho praticando. Quer saber como é um sannyasi? Vem me visitar. Que a gente vai pesquisar lá na bibliografia e aí você vai olhar que realmente, pô, é isso mesmo, cara. E aí eu vou te dizer, os hippies erraram exatamente aqui. Exatamente aqui os hippies erraram. Então, o sannyasi, essa proposta do sannyasi corrige os equívocos dos hippies. Pega a parte boa e corrige. Bom, é isso aí. Tá, então, a principal definição de sannyasi é um renunciante. Renuncia à sociedade, renuncia ao capitalismo, renuncia aos títulos, renuncia. A tudo. Bom, é isso aí. Vou ficar por aqui.